Eu me tornei um lobo vampiro. Capítulo 106. A ignorância é uma benção. Lúcifer. Claro, ele era um alienígena, do tipo que o professor Merlin disse que eles chamavam de deuses. Acima de tudo isso, ele era um administrador e aparentemente sabia tudo sobre o que acontecia na Terra. Quanto mais Aston pensava nisso, mais sentido fazia. No entanto, com essa revelação, a visão de Lúcifer de Aston mudou. Não era nada drástico, mas ele não podia deixar de se perguntar. Ele era apenas mais um peão para um cidadão desta civilização aparentemente superior. Não que ele se importasse em ser um, desde que pudesse se vingar. Ainda assim, ele simplesmente não podia tolerar o fato de que os humanos eram tratados como um monte de brinquedos para curar seu tédio. Essa civilização superior não foi responsável pelo que aconteceu com ele e seus pais de certa forma. Afinal, se eles não tivessem a súbita vontade de curar seu tédio às custas dos humanos, as coisas ainda não seriam normais? Não, eles não seriam. Rose leu a mente de Aston e respondeu a pergunta para ele. A humanidade esteve em um caminho de autodestruição por um tempo. Incontáveis séculos para ser exato. Mesmo se esses seres extraterrestres divinos não tivessem intervindo, o planeta teria acabado sendo destruído junto com os humanos. Mas você disse eu sei o que disse e mantenho isso. Mas esses alienígenas simplesmente não reagiram ao desejo de curar seu tédio. Eles queriam dar ao planeta outra chance de evoluir, salvar-se da maldição da humanidade e se tornar parte de algo muito maior. Rose sabia muito bem que, mesmo que contasse tudo a Aston, ele seria capaz de entender tudo sozinho. Assim, ela estava lhe dando as coisas pouco a pouco para que ele não acabasse exaurindo as poucas células cerebrais que lhe restavam. No entanto, ela poderia dizer que ela já havia dito a ele um pouco demais. O menino já estava perdido pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ela também sabia que tinha que dizer isso a ele para responder sua pergunta sobre o que realmente era veneno. Como era uma substância que pode até matá-lo, ele deveria tentar fazer uso indevido. Ok. Eu entendo. Mas você é o único que sabia sobre tudo isso. Quero dizer, qual é a garantia de que Lúcifer não está tentando nos enganar? Aston fez uma pergunta simples a Rose. Foi a mesma coisa que ela pensou depois que Lúcifer lhe disse essas coisas. Obviamente, não havia provas se o que Lúcifer havia dito a ela era verdade ou não. Como ele era a única fonte de informações sobre tudo isso, não era como se Rose pudesse ter contatado algum outro administrador para verificar suas alegações. Como resultado, ela não teve escolha a não ser aceitar o que Lúcifer havia dito a ela com um grão de sal. Mesmo que isso significasse que ela poderia ter mentido. Quanto à pergunta de Aston, bem, ela não tinha nenhuma resposta para ele. Claro, não há garantia. Lúcifer é livre para distorcer a história o quanto quiser. No entanto, por que alguém de existência superior mentiria para nós? Rose respondeu depois de pensar sobre isso por um minuto ou dois. Mesmo que ele tenha uma razão para mentir para nós, você acha que podemos fazer algo sobre isso quando nem sabemos quem são esses alienígenas e onde eles vivem no mundo? Primeiro lugar, foi a vez de Aston ficar em silêncio agora. O vai e vem de perguntas os manteve engajados durante a maior parte da noite. Quando Aston deixou seus aposentos, ele ainda estava confuso sobre muitas coisas. Mas ele sabia que agora sabia um pouco mais sobre este mundo do que antes, pois seu conhecimento havia aumentado um pouco. Você aprendeu algo novo e importante. Conhecimento foi aumentado em 5 pontos. Conhecimento, 17-22, ao sair do prédio administrativo, percebeu que o campus não estava tão quieto quanto antes. Especialmente depois que a maioria dos alunos jantou nos vários restaurantes espalhados pelo campus. Enquanto os ranqueiros S podiam ter sua comida preparada por seus servos, todos os outros tinham que depender dos comensais. Ainda assim como a distinção entre as fileiras A e D, os comensais também foram separados com base nas fileiras. Pode-se dizer que os ranqueiros S receberam instalações semelhantes a um hotel de 7 estrelas, enquanto diminuíam gradualmente à medida que desciam na hierarquia. Aston queria perguntar a alguém sobre o que estava acontecendo, mas ele não conhecia ninguém. Bem, algo assim iria acontecer mais cedo ou mais tarde, já que ele não interagia com ninguém durante a aula. Além disso, ele geralmente era ignorado pelos de baixo escalão, pois eles não queriam que os de alto escalão e os veteranos os incomodassem por falar com ele. Ele tinha sido transformado em um pária social entre seus pares.
Esta era a única maneira que os nobres sempre justos poderiam puni-lo por enfrentá-los e causar problemas para eles. Por mais mesquinho que fosse fazer algo assim, não era como se os nobres pudessem fazer qualquer outra coisa para tornar a vida de Ashton um pouco difícil. Eles não podiam ficar fisicamente com ele, não depois de vê-lo demolir um estudante do segundo ano junto com os gruntas. TSK, tanto faz. Ashton murmurou para si mesmo e voltou para seu quarto. Não era como se ele estivesse frequentando a academia para se misturar com os alunos também. Ele tinha sido um solitário durante a maior parte de sua vida, fosse no recinto ou na academia. Ser amigo de alguém não importava muito para ele, se é que importava. Mas se ele pudesse usar alguém, então essa era uma história completamente diferente. No entanto, parecia que um certo alguém tinha outros planos. Assim que Ashton estava prestes a entrar no albergue, ele ouviu alguém chamar seu nome. Eu não entraria se fosse você. Ano parou, eu sabia que os outros não iriam lhe dizer o porquê, então eu esperei por perto, apenas no caso de você voltar. Isso não é interessante. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 107. A ignorância é uma benção. 2. O que você quer dizer? Ashton perguntou a Bella, quem já estava de pijama. Parece que alguém estava brincando com um monte de ingredientes de poções e queimou seu quarto inteiro. Ana respondeu despreocupadamente. Como resultado, todos os alunos e servos foram forçados a evacuar. Mas os professores deveriam ter tudo sob controle. Agora. Ashton se virou e olhou para dentro. Se houve um incêndio, não importa o quanto o fogo tenha sido controlado, deve haver fumaça e fuligem saindo. No entanto, Ashton não podia ver nada desse tipo saindo do prédio. Não foi um incêndio comum, caso você esteja se perguntando. Ana respondeu como se ela também tivesse habilidades telepáticas. As chamas eram azuis, a mais pura que qualquer chama pode ser. Não há fumaça, pois as chamas só ficam azuis quando há oxigênio suficiente. Ah, entendo. Alguma ideia de quem fez isso? Ana balançou a cabeça, enquanto seu rabo de cavalo balançava como um chicote. Os professores tiraram um aluno do fogo e se dirigiram para a enfermaria. Talvez fosse aquele aluno. Pode ser. Oh, espere, onde seus servos estão bem? Eles nos ajudaram muito na evacuação. Acho que eles estão lá. Eles estão com a professora Mayra. Obrigado pela ajuda, Ashton murmurou antes de correr em direção aos escravos e ao professor. Só poderia haver uma razão pela qual uma purista como a Mayra, que considerava os humanos intocáveis, estaria falando com eles. Para encontrar uma maneira de causar mais problemas para Ashton. Pelo menos essa foi a única razão que Ashton conseguiu pensar. Se eu entrar assim, eles vão parar de falar abruptamente. Eu tenho que esgueirar-se sobre eles. Felizmente, esgueirar-se sobre eles não foi tão difícil quanto ele esperava. Mais de uma centena de pessoas estavam nas redondezas e serviram de cobertura perfeita para ele se misturar enquanto também ouviu que aqueles fodidos estavam falando. HM. Ele é realmente um cara interessante. Não vou mentir sobre isso. A Mayra disse, seguida pela risada mais falsa que Ashton já tinha ouvido em sua vida. Você pode me dizer algo mais sobre ele? Receio que isso seja tudo o que sabemos sobre o mestre. Afinal, só estamos sob o mesmo teto há algumas semanas, no máximo. Duncan respondeu, seus olhos estavam fixos no chão e parecia que estavam há muito tempo. Daniela estava seguindo o que Duncan estava fazendo. Eles podem ter sido os servos da senhora, ainda assim. Eles eram escravos que não podiam olhar nenhum lobisomem de alto nível nos olhos. Afinal, eles foram espancados inúmeras vezes por fazer algo muito menos antes que a senhora os resgatasse. Esse medo, além do que Ashton fez com eles, os marcou o suficiente para temer os lobisomens pelo resto de suas vidas. Tem certeza que você não sabe mais nada? Como o dele, acho que você já ouviu o que eles tinham a dizer, professor. Ashton viu a oportunidade de iniciá-los e aproveitou. Além disso, não posso deixar de me perguntar, que tipo de informação você gostaria de obter deles? Você é um professor, se quiser, pode simplesmente verificar a academia registros para qualquer informação que você possa querer sobre mim. Ashton podia ver que a sua língua afiada tinha deixado a Mayra bastante perplexa. Para começar, ela provavelmente não esperava que ele pulasse na frente deles tão de repente. Muito menos lançar uma série de perguntas para ela. Professor, você está bem? Ashton sorriu. Ele sabia que a tinha encurralado.
O que quer que um professor quisesse saber sobre um aluno já estava listado nos registros e todos os professores tinham autoridade para ver essa informação. Mas já que a Mayra estava tão obcecada em saber mais alguma coisa sobre ele, era natural que Ashton ficasse intrigado com isso. Não é nada. A Mayra respondeu apressadamente antes de acenar com a mão na frente do rosto. Ir para aquela fogueira deve ter feito alguma coisa. Acho que provavelmente deveria descansar um pouco. Boa noite, professor. Ashton exclamou a plenos pulmões enquanto a Mayra correu de volta para o prédio administrativo. Agora vocês dois, eu juro que não dissemos nada a ela sobre você que ela já não soubesse, temendo a raiva de Ashton. Daniela imediatamente começou a tagarelar e quase ficou de joelhos para implorar por qualquer motivo. Ouvi dizer que você ajudou na evacuação. Nós nunca vamos fazer isso de novo. Bom trabalho. Vocês dois. Vocês fizeram a coisa certa. Ashton disse com um sorriso caloroso em seu rosto. Por favor, nos perdoe. Nós vamos o quê? Levou um momento para que ambos registrassem o que Ashton acabara de dizer. Ele tinha os elogiado. Por que ele faria algo assim? Ele estava chapado em alguma coisa. A julgar por sua reação a toda a aprovação, parecia que sim. Por que você está agindo tão surpresa? Ashton zombou, antes de lentamente puxar Daniela de volta aos seus pés. Pode não parecer, mas eu ainda tenho um coração que pode elogiar e respeitar aqueles que me fazem bem. Eu não sou um pedaço de merda cruel a menos que você não fazer algo e me forçar a me tornar um. Ambos ficaram atordoados. Eles não conseguiam descobrir se Ashton estava falando sério ou era outro de seus truques. Mas Ashton tinha uma maneira de convencê-los, agora que eles estavam sob seu contrato de escravos. Acho que é um bom momento para usar essa habilidade. Você está usando a habilidade, influência em seus escravos, devido à baixa inteligência dos alvos. A habilidade foi bem sucedida. Os alvos sentem um calor enigmático em relação a você. Seu relacionamento melhorou. A hostilidade em relação a você foi diminuída. Pontos de relacionamento atuais. 200. A classificação mudou. Inimigo traço maior neutro. Relacionamentos. Por que nunca ouvi falar disso antes? Ashton pensou consigo mesmo quando vários avisos apareceram na frente dele. Então, isso significa que usando a habilidade, influência, eu também posso melhorar meu relacionamento com os outros. Essa habilidade pode ser mais útil do que eu pensava inicialmente. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 108. A ignorância é uma benção. 3. Com o fim do dia, Ashton resolveu a maioria de seus problemas. Quanto à questão de se juntar à força especial, ele já havia se decidido. Ele iria se juntar a eles. Afinal, era uma oportunidade boa demais para ganhar algum tipo de influência para ele deixar passar. Além disso, ele nunca sabia que tipo de aventuras e recursos ele poderia acabar ganhando depois de se juntar a eles. Ele ligaria para o capitão pela manhã e discutiria os detalhes mais tarde. Por enquanto, ele estava cansado e adormeceu assim que sua cabeça bateu no travesseiro. No entanto, enquanto ele dormia, os membros da Força Especial estavam trabalhando incansavelmente para descobrir o quão profundo a resistência havia afundado suas mandíbulas dentro do contingente. Para eles, parecia que a cidade havia se transformado em algum tipo de base operacional para os humanos, enquanto eles os capturavam continuamente um após o outro. No entanto, depois de caçar vampiros durante a maior parte de seu serviço, caçar humanos para variar foi mais do que bem-vindo por eles. Não era tão perigoso quanto caçar vampiros de alto escalão. Ao mesmo tempo, era aventureiro o suficiente para eles não baixarem completamente suas defesas. Em suma, uma negociação adequada deles, pois a maioria deles estava querendo se aposentar agora. Mais um caído. Scarlett, a vice-capitã, relatou. Acho que terminamos o dia. O que você acha, Cap? Quer caçar mais um pouco? Não, está tudo bem. Não é como se eles fossem nos pagar mais, mesmo se capturarmos mais alguns humanos. Cap balançou a cabeça antes de acender um charuto. Por que desperdiçar nossos recursos se não vale a pena? Continuaremos amanhã depois de receber o pagamento. Bom trabalho a todos. As bebidas são por minha conta esta noite. Uau! A maioria deles exclamou e começou a arrumar seus equipamentos enquanto Scarlett se dirigia para o capitão. Algo incomodando você, James? Ela perguntou. Capitão, ou James como era chamado, apenas assentiu e deu outra tragada e segurou antes de soltar toda a fumaça. Em sua vida,
Apenas 3 coisas poderiam torná-lo são: caça, tatuagens e charutos. Tudo o mais em sua vida era opcional, incluindo valores como lealdade, bondade e piedade. Bem, ele era leal a uma coisa. A coisa mais importante que ele precisava para ter as 3 coisas mais importantes em sua vida: dinheiro. Contanto que lhe fosse pago o suficiente, ele e sua tripulação fariam o que seu empregador quisesse, até mesmo o assassinato de lobisomens, sua própria espécie. Como a maioria da tripulação foi salva ou resgatada por ele em um ponto ou outro, eles simplesmente seguiram o exemplo de James. Embora ele não fosse leal a ninguém do grupo, ele queria que eles fossem leais a ele. Pelo menos no nível da superfície. Chame-o de hipócrita, mas ele não se importou. Você acha que aquele pirralho vai aceitar o acordo? Ele perguntou a Scarlett de volta. Eu sinto que deveríamos ter tentado convencê-lo um pouco mais. Você já fez o suficiente. O drama que você orquestrou com a ajuda de um prisioneiro deve ser suficiente para convencer um adolescente. Se alguma coisa, nós somos seus heróis. James assentiu e continuou a fumar. Seu plano de se infiltrar na academia em nome do Enigma estava indo bem até agora. Dito isto, ele ainda não tinha visto um único membro da misteriosa organização. Parecia que enquanto eles confiavam nele o suficiente para deixá-lo fazer o trabalho, eles certamente estavam cientes de que tipo de homem ele era. Assim, o Enigma estava mantendo distância dele. Tudo o que ele tinha eram as cartas em que suas ordens lhe eram passadas e o dinheiro que regularmente era depositado em sua conta semanalmente. Viver essa vida dupla é um pouco cansativo, ele murmurou para si mesmo. Embora James estivesse trabalhando para o Conundrum no momento, ele também estava ganhando dinheiro ao entregar recompensas. Recompensas que ele conseguiu caçando humanos. Vai acabar em breve. Agora que encontramos uma maneira de entrar na academia. Scarlett entrou na conversa. Ela era a única no plano do Enigma e estava de bom grado ajudando o capitão a cumprir o contrato que ele havia assinado com eles. Um contrato para encontrar sujeira no diretor, bem como para eliminá-la se tal oportunidade se apresentar na frente deles. Isso também dentro de um ano ou então. Será a vez de outra pessoa caçá-los. Porque o Enigma queria encontrar a sujeira no diretor. O capitão não sabia, nem se importava o suficiente. Quanto à questão do assassinato do diretor, eles não iam fazer isso. Principalmente porque era muito arriscado para eles fazer algo assim. A reputação do diretor era lendária. Tanto que ela tinha conexões com todas as 5 estrelas do Império dos Lobisomens. Ir contra alguém como ela não era a melhor decisão que eles poderiam ter feito. Juntar sujeira em alguém era uma coisa diferente, mas tentar assassiná-los. Não, eles não fariam isso. No entanto, para isso, eles precisavam de alguém dentro da academia para trabalhar com eles em segredo. Como eles perceberam, o diretor não deixaria pessoas de fora vagarem pelo campus sem supervisão. É por isso que eles encenaram um cenário com um prisioneiro humano para cercar o primeiro aluno que viram fora da academia. Era o plano deles deixar o humano esbarrar no aluno, seguido por eles enquadrando o garoto como um traidor. Dessa forma, o garoto subconscientemente faria qualquer coisa para provar sua inocência para eles. Mesmo que isso significasse trair seus colegas, professor e até mesmo o diretor. Eles queriam deixar o aluno preocupado e nervoso para que o boné pudesse influenciá-lo a trabalhar com eles. Mencionar o veneno também fazia parte desse truque. Afinal, o veneno era algo que até os reis têm dificuldade em colocar as mãos. Como diabos um simples humano seria capaz de conseguir alguns por si mesmo? No entanto, o que eles não esperavam era que o jovem realmente atacasse o próprio humano. Mas isso só fez com que o capitão solidificasse ainda mais sua decisão. Ele provavelmente poderia facilmente influenciar aquele garoto Vince a fazer sua vontade. Isso se ele concordasse com o pedido deles. Ele vai concordar. A oportunidade é boa demais para passar adiante. Cap mais uma vez murmurou para si mesmo e jogou fora o charuto. Vamos. Temos um grande dia amanhã. O sol nasceu como sempre, mas com ele vieram boas notícias para Ashton. A punição imposta a ele havia sido suspensa. Ele agora foi autorizado a participar de treinamento físico e aulas de sparring de acordo com sua programação. No entanto, ele foi avisado para cuidar do bem-estar dos outros durante os spars, ou então ele poderia enfrentar alguma outra forma de punição toda vez que machucasse alguém permanentemente. Com este aviso veio outro. Bem, não foi um aviso, mas um pedido, da própria diretora.
um pedido para conhecê-la depois que suas aulas terminassem. Com todo esse desenvolvimento repentino e novo, Ashton esqueceu completamente de entrar em contato com o capitão para aceitar sua proposta. Ele imediatamente se arrumou e vestiu seu uniforme, antes de correr para a arena. Ele sabia de fato que se não chegasse cedo, aquela bruxa Mayra não deixaria entrar na aula, embora estivesse com um aviso. Corra, corra, corra. Ashton invade o campus repetindo essas palavras dentro de sua cabeça. Com certeza, ele chegou à arena cerca de 15 minutos antes do horário marcado para a aula começar. No entanto, quase todos os alunos já estavam lá. Mas havia algo estranho acontecendo. Os do primeiro ano não eram os únicos lá. Os do segundo ano também estavam lá. Todo mundo estava terrivelmente quieto na frente dos veteranos. Até mesmo os S-Rankers. No entanto, quando Ashton apareceu lá, toda a atenção foi imediatamente desviada para ele. Levou um momento até que os do segundo ano começassem a apontar o dedo para ele enquanto sussurravam nos ouvidos um do outro. HM. Parece que eu fiquei famoso mesmo entre os do segundo ano. Não tenho certeza se isso é uma coisa boa ou não. Alguns dos segundanistas deram alguns passos em sua direção quando as portas da arena se abriram. Um rosto familiar que todos temiam podia ser visto através das portas. A Mayra estava lá, mas ao contrário de sua personalidade polida habitual, ela parecia bastante frágil. Essa forma dela era algo que todos os primeiranistas tinham visto pela primeira vez. Inferno, alguns deles não podiam sequer reconhecê-la no início. O que diabos vocês, idiotas, estão olhando? Entrem, eu tenho algo especial planejado para vocês. Ela estava no meio da frase quando viu Ashton e parou. O que você está fazendo aqui? Minha punição foi levantada. Ashton respondeu com confiança antes de entregar o aviso a Mayra. Todos à sua volta ficaram pasmos, pois era a primeira vez que o diretor revogava uma decisão do conselho disciplinar, também quando a própria princesa dava o castigo. Honestamente, nenhum deles esperava que algo assim acontecesse, mas aconteceu. Como resultado, os alunos não podiam deixar de sentir se Ashton e o diretor eram próximos ou algo assim. A Mayra esmagou o aviso em uma bola e jogou na lata de lixo antes de entrar toda bufando. Enquanto ela fazia tudo isso, Ashton tinha o maior sorriso em seu rosto. Ele sabia que a Mayra estava irritada além de seus limites e ele estava mais do que feliz por ser o motivo de seu desânimo. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 109. O rei falou à capital de Deja, dentro do tribunal do rei. O reino de Licani estava se tornando próspero dia após dia. No entanto, havia muitos problemas que não deixavam o rei ter a paz que ele tanto desejava. Mesmo agora, seu tribunal estava em meio ao caos, embora ele entendesse por que todos estavam pirando, todo o barulho que eles estavam fazendo lhe trouxe um pouco de descontentamento. Ao perceber que a tagarelice de seus ministros não iria acontecer por si só, ele deu um soco no trono de ouro que ocupava. A alta reverberação gerada pelo impacto fez com que todos ficassem em silêncio imediatamente. Por um momento, os ministros esqueceram a sensibilidade de seu rei ao som, especialmente para vozes. Na verdade, naquele momento, eles sabiam que tinham errado tanto que estavam temendo por suas vidas. Afinal, o rei era alguém que havia matado pessoas muito mais importantes por fazer algo muito menos. Quantas vezes eu preciso dizer a vocês idiotas para falarem baixo? O rei gritou e começou a massagear sua cabeça. Todo aquele barulho que você fez, me fez não ouvir o que qualquer um de vocês tinha a dizer. Então, por favor, comecem de novo, mas desta vez de maneira civilizada. Os ministros soltaram um suspiro de alívio, pois o rei não parecia estar com vontade de matá-los. Por enquanto, no entanto, não havia garantia de que ele não os mataria depois das notícias decepcionantes que estavam prestes a entregar a ele. Não era segredo que o reino de Licani estava ficando sem espaço habitável para morar. Além disso, nenhum dos outros reinos estava disposto a dar uma mão ou parte de suas terras. Do jeito que tudo estava acontecendo, eles teriam que transformar o pântano à força em algum tipo de lugar habitável. Eles precisavam de espaço para muitas coisas, ou assim todos pensavam. Mas isso era apenas uma cobertura para as verdadeiras ambições do rei. Eles não queriam converter o pântano para nenhum uso nobre, mas finalmente forjar um caminho para dominar todo o continente. O rei queria até as 5 estrelas, mas sob seu punho de ferro. Ele não queria mais ser chamado de rei, mas de imperador. O imperador de todos os reinos do continente. No entanto,
Eles primeiro precisavam lidar com o pântano e as criaturas noturnas que habitavam nele. É nisso que todo o seu foco estava agora. Foi por isso que ele não foi mais considerado com o que uma de suas filhas ilegítimas estava planejando fazer com ele. Aos olhos dele, Mera era insignificante demais para ele sequer pensar nela. Mas o outro pode não concordar com ele, então ele os deixou sozinhos para fazer o que quisessem. Se eles quisessem matar sua filha, eles poderiam. Diante de seu objetivo maior, ele nem piscaria um olho, mesmo que seus filhos legítimos fossem mortos. Afinal, ele teve mais de 50 filhos com cerca de 13 mulheres que ele já havia se aproximado. Que perda traria para ele se uma dúzia ou mais de seus filhos morressem? Por que você está em silêncio agora? O rei repetiu suas palavras para os ministros para ter certeza de que eles ouviram desta vez o que você estava falando. Dizendo isso, o rei se levantou e todos os ministros não puderam deixar de se sentir insignificantes diante dele. Com 7 pés de altura, Jonathan Bismarcus II, ou o rei como todos o chamavam, era uma montanha de homem. Não que ele fosse apenas alto, mas também tinha uma massa muscular considerável, e isso foi enquanto ainda estava em sua forma humana. Se ele se transformasse em sua forma de lobisomem, ele se transformaria em um titã, mais alto e mais forte do que qualquer lobisomem já foi. Talvez até Lycaon, seu senhor primordial, pensasse 2 vezes antes de enfrentá-lo de frente. As ambições de Jonathan podem parecer muito à frente dele, mas considerando o físico e as habilidades que ele possuía, sua ambição de governar o continente não parecia mais invencível. Além disso, seu cabelo loiro platinado e olhos de cores diferentes em sua forma de lobisomem o tornavam muito mais intimidador do que costumava ser. Vossa Alteza. A coisa é. Pare de tagarelar, Raimond, e fale com confiança. A conquista falhou, Alteza. As criaturas da noite erradicaram o 17º Esquadrão. HM. Entendo. Jonathan caminhou até o ministro de Assuntos Internos, Raimond, e colocou as mãos em seu ombro. Se bem me lembro, seu filho mais novo era um membro daquele esquadrão, correto? Sim, Alteza. Tenho certeza que ele lutou até seu último suspiro para dar um passo na realização de seus sonhos. Raimond com os olhos marejados murmurou. Jonathan assentiu e se virou. No entanto, no segundo seguinte, ele se virou e chutou a cabeça de Raimond de seus ombros. Com um único chute, a cabeça do ministro voou para fora da sala do tribunal enquanto todos os outros se encolheram para longe do rei com medo. Calma. Jonathan nunca acreditou que tal estado de espírito pudesse existir para ele. Ele nasceu para ser um conquistador e, no entanto, seu tribunal estava cheio de tolos e idiotas que não podiam fazer nada além de chorar após o fracasso de uma tarefa simples. Ele não queria que esses idiotas capturassem todo o pântano em um dia. Ele nem se importava se eles só fossem capazes de dar um passo em um dia, desde que estivessem avançando. No entanto, permitir que as criaturas noturnas recuperassem um pedaço do pântano para si, era imperdoável aos seus olhos. Alguém mais quer chorar? Jonathan perguntou a seus ministros, sem se incomodar com o fato de o sangue de Raimond ter encharcado suas roupas. Os ministros imediatamente balançaram a cabeça enquanto faziam um buraco no chão através de seus olhos. Então vai e recupere o que foi perdido ou morra tentando. O rei cuspiu em desgosto. Eu não me importo se você tiver que ir e lutar contra as criaturas da noite. Não mostre seus rostos para mim antes disso, ou então, você sabe melhor do que ninguém o que vou fazer com você. Depois de ter outra chance de corrigir seu erro, os ministros apressadamente deixaram Jonathan dentro do tribunal sozinho. Eles sabiam que não importa o que, eles tinham que compensar a perda ou então, não apenas eles, mas suas famílias estariam em grave perigo. Nem mesmo as crianças seriam deixadas vivas. Um momento depois, cerca de uma dúzia de faxineiros apareceram no tribunal para limpar a bagunça. Levaram apenas alguns minutos para deixar o quarto impecável como antes. Assim que eles saíram, a filha mais nova e amada de Jonathan apareceu lá para se encontrar com ele. Oh, minha linda Michelle, como é bom ver você de novo, minha filha. No momento em que Jonathan viu Michelle, ele esqueceu tudo sobre os seus problemas. Desde que voltou a frequentar a academia, a frequência de suas visitas diminuiu muito. Assim, suas visitas não anunciadas eram algo que ele ansiava mais do que qualquer coisa. No entanto, Jonathan não pôde deixar de sentir que algo estava errado com ela. Eu, a 27ª princesa da Licânia, saúdo o rei.
Michelle graciosamente curvou-se diante de seu pai. O que certamente não era comum. Na verdade, Michelle era a última pessoa que Jonathan imaginaria realizando as devidas etiquetas e tal. A menos que ela estivesse lá para fazer algum tipo de pedido oficial. Sim, meu filho. O que posso fazer por você? Você pode enviar alguns de seus elites comigo para a academia? Disfarçados como meus servos, é claro. Ela disse enquanto olhava seu pai diretamente nos olhos. Eu certamente poderia. Mas eu gostaria de saber com que propósito. Para matar aquela puta de um diretor. Michelle deixou de lado seu comportamento calmo e controlado e gritou de raiva. Ela finalmente voltou a ser ela mesma, exatamente como Jonathan se lembrava. Quanto ao seu pedido, era bastante absurdo. Ele certamente não permitiria que Michelle fizesse algo assim. Ainda não de qualquer maneira. No entanto, ele queria saber o que havia acontecido entre os dois para Michelle pedir algo tão inapropriado. Primeiro acalme seus nervos e me diga o que aconteceu. Michelle então começou a contar a ele o que havia conspirado na academia e como a punição que ela havia dado ao garoto que servia Mera foi revogada pelo diretor. No entanto, naquele momento, Jonathan estava mais interessado no chamado garoto do que no problema que Michelle tinha com o diretor. Então você diz, este primeiro ano foi selecionado por Mary e já pode realizar uma transformação parcial. Ele perguntou a ela com um rosto sem emoção. Não só isso, ele derrotou as gêmeas Grunter. Sim, pai, mas Michelle foi imediatamente interrompida quando Jonathan começou a rir histericamente. Michelle não conseguia imaginar uma razão para seu pai começar a rir como um louco. No entanto, no momento seguinte, ele tinha uma ordem para ela. Eu não sei o que você tem que fazer, mas eu quero que você traga aquele garoto algum dia. Eu me tornei um lobo vampiro capítulo 110, sessão de treinamento, mas pai. Sem mas Michelle. Você tem que fazer isso. O sorriso de Jonathan não desapareceu quando ele continuou. Eu posso não reconhecer Mera, mas não posso ignorar suas habilidades quando se trata de recrutar pessoas. Algo deve ser especial sobre esse garoto para ela escolher e eu quero saber o que. Michelle cerrou os dentes, mas isso era tudo o que podia fazer. Assim como ela, seu pai também podia ser teimoso às vezes. Afinal, eram duas ervilhas em uma vagem. Ainda assim, as instruções de seu pai não a ajudaram a ficar mais irritada. Ela veio aqui esperando que seu pai colocasse o diretor no lugar. Em vez disso, ela estava recebendo uma tarefa impossível de realizar. Afinal, porque alguém a quem ela tentou ferrar atenderia seu pedido. Além disso, não era como se ela pudesse forçar aquele pirralho a fazer o que quisesse. Ele não parecia nada de especial para mim, então você está dizendo que o diretor foi contra você por um ninguém? Jonathan deu a Michelle um olhar compreensivo antes de continuar. Você sabe como isso é ridículo, certo? Porque o diretor arriscaria irritar a realeza por alguém insignificante. Michelle assentiu. Finalmente fez sentido para ela. Ela estava tão zangada com o diretor que se esqueceu de abordar o óbvio. Apenas quem era o garoto para quem até o diretor estava disposto a arriscar sua posição indo contra eles. Como quiser, pai. Ela se curvou mais uma vez antes de se virar para sair, antes de ser prontamente parada por Jonathan. Fique para o almoço. Você pode ir para a academia depois. Eu vou passar essa oferta, pai. Se eu tiver que trazer esse garoto aqui, eu preciso começar a trabalhar para isso imediatamente. Afinal, a bagunça que eu fiz não é algo que possa ser limpo tão facilmente. De volta à academia. Eu sei que todos vocês devem estar se perguntando por que os segundanistas estão aqui hoje. A Mayra murmurou em seu estado fraco. Como você pode ver, não estou no melhor estado. Por isso, pedi a seus superiores para ajudá-la com sua sessão de combate hoje. Os primeiranistas trocaram olhares entre si. Os do segundo ano eram conhecidos por serem um grupo desordeiro. Alguns deles chegaram a ser suspensos por causarem violência no campus. Havia rumores de que alguns deles vinham de famílias que tinham relações com vampiros que lhes ensinavam magia proibida. Assim, até a ideia de treinar com eles preocupou um pouco os alunos do primeiro ano. Mas como a Mayra já havia tomado a decisão, não havia nada que pudessem fazer para protestar contra sua ideia. Fazer isso apenas pintaria um alvo nas costas e, para ser honesto, nenhum deles teve coragem de fazê-lo. Nenhum deles, mas alguns. Especialmente, alguém que já tinha um alvo enorme pintado nas costas.
Ashton podia sentir alguma hostilidade vindo do segundo ano, e embora soubesse que não era possível, ele não podia deixar de pensar se a Mayra orquestrou tudo isso para que os segundos pudessem colocar as mãos nele. Cara, essas pessoas com certeza têm os egos mais frágeis que eu já vi. Ashton suspirou. Porque eles não podiam simplesmente deixá-lo em paz. Ele venceu um segundo ano, e daí? Não era como se ele fosse o único procurando problemas em primeiro lugar. Obviamente, se alguém o atacasse, ele teria que responder na mesma moeda. Aos seus olhos, lutar não passava de uma forma de transação. Mas essas pessoas sempre fizeram um problema maior de algo que era insignificante. Ainda assim, ele estava feliz. Feliz que pela primeira vez ele iria lutar contra algumas pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Ao contrário dos primeiristas que só podem dar socos aleatoriamente enquanto dependem muito das habilidades que eles tinham. Já que sua primeira viagem ao calabouço será em alguns meses, acho que esta seria uma oportunidade de ouro para você, pirralho inexperiente, aprender uma coisa ou duas com pirralhos um pouco mais experientes. A Mayra não parava de tagarelar. Agora que o objetivo desta sessão conjunta foi esclarecido, vamos dividir os calouros e os veteranos em grupos de 3. Como em uma masmorra, os participantes precisam trabalhar em equipe, portanto, lutar em equipe o ajudaria a reconhecer no que você precisa trabalhar. Seja trabalho em equipe, táticas de batalha ou autoaperfeiçoamento. Alguma pergunta? Enquanto todos balançavam a cabeça, a mão de Ashton se ergueu no ar. Sim. Você poderia, por favor, deixar as regras de engajamento claras desta vez? Eu odiaria se algo como a última vez acontecesse novamente. Ashton repetiu com um olhar sincero em seu rosto. Pelo menos foi assim que apareceu para todos os outros. Mas as intenções de Ashton eram algo completamente diferente. Ele estava avisando o professor, que se algo como a última vez acontecesse, ele não se conteria. Não importava se ele estava indo contra os veteranos. Não se preocupe, Sr. Bismarck. Desta vez, há apenas uma regra. Você tem que nocautear seus oponentes. Você é livre para usar suas habilidades, mas não pode causar nenhum dano permanente aos seus oponentes e isso vale para todos. Ela continuou, se você acabar quebrando esta regra, então vou me certificar de que este dia seja o seu último na academia. Mesmo que eu tenha que colocar meu trabalho em risco. Está claro? Bom. Agora forme suas equipes. Quando a Mayra disse isso, Ashton percebeu que estava em apuros. Todos em seu ano o odiavam. Ele não seria capaz de formar um time. Ele esperava que a Mayra fizesse times por conta própria, mas cara, ele estava errado em pensar assim. No entanto, ele não era tão solitário quanto pensava que era. No momento seguinte, Ana apareceu na frente dele, seguida por outra garota. A garota era um pouco mais baixa, cerca de 1,70 metros, tinha cabelos castanhos encaracolados assim como sua pele junto com olhos azuis. Quanto ao seu comportamento, ela parecia bastante tímida, a julgar pela maneira como ela estava constantemente inquieta. Quer formar uma equipe conosco? Ana perguntou com seu rosto habitual sem emoção. Precisamos de mais um membro. Por que não? Estarei sob seus cuidados então. Ashton respondeu com um aceno curto, mas curto. Vamos ganhar essa coisa. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.